Bom dia, quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma correção de atividades. Hoje nós estamos estudando subtração sem reserva, um conteúdo super fácil, que eu estou vendo aqui que a maioria de vocês está conseguindo compreender direitinho, mas nós vamos estar fazendo essa correção, a fim de verificar se realmente vocês compreenderam a ideia, a proposta da atividade do dia. São 3 questões, nós vamos agora fazer a correção da primeira. Vejam só a situação problema. A pizzaria do meu tio vendeu noite passada R$ 1.947 em pizzas. Como hoje está chovendo, a clientela diminuiu vendendo apenas 932 pizzas. Quanto meu tio faturou a menos hoje? Então, como a gente viu na aula passada, nós temos aqui algumas palavras-chave que vocês podem marcar aí no caderno de vocês para não esquecer. A menos, e também aqui uma palavrinha, diminuiu. Então, essas duas palavras-chave, elas nos remetem a uma subtração. Quando fala que a clientela diminuiu e quando eu pergunto quanto meu tio faturou a menos hoje. Ou seja, nós vamos comparar dois valores, nós vamos identificar a diferença e quanto a menos em relação a um número para outro, tá? Então, a gente viu, já tinha uma continha armada aqui, 1.947, que foi o valor de reais de pizzas que ele vendeu na noite passada, e a noite de hoje, 932. Então, nós vamos subtrair 1.947 menos 932. Como a gente sabe, devemos começar sempre pela unidade. Então, vamos lá. 7 menos 2. Então, tenho 7, tiro 2, vou ficar com 5. 4 menos 3, tenho 1. 9 menos 9, 0. E esse 1, já que eu não tenho nada para subtrair, vou estar repetindo. Ou seja, 1.947 menos 932, a gente identifica que temos aqui como diferença 1.015. Esse foi o valor a menos que foi vendido de pizza, comparando os dois valores. Ou seja, analisando aqui a nossa perguntinha final, o que é que a gente vai ter? Meu tio faturou a menos 1.015 hoje. R$1.015, Vocês podem até colocar para ficar ainda mais bacana. Meu tio faturou a menos R$1.015 hoje, já que devido à chuva, estava chovendo, clientela diminuiu, então foi vendido apenas 932. R$1.015 a menos do que o dia anterior, que era de R$1.947. Acertaram? Coloca aqui nos comentários quem acertou tudo, viu? Na segunda questão, vocês tinham a seguinte situação problema. Observe no gráfico abaixo a quantidade de bicicletas produzidas pela empresa no primeiro bimestre de 2020 e responda às questões. Então, nós temos aqui um gráfico de colunas, onde nós temos a produção de bicicletas no ano de 2020 no primeiro bimestre. Lembrando que o primeiro bimestre equivale a um período de 2 meses, janeiro e fevereiro. Em janeiro, houve aqui 1.357 bicicletas produzidas e em fevereiro, 1.232 bicicletas produzidas. Então, vamos aqui à questão. Quantas bicicletas foram produzidas a menos? Olha a palavrinha-chave aqui. Quantas bicicletas foram produzidas a menos em fevereiro? Então, nós vamos comparar. Foram vendidas 1.357 em janeiro e 1.232 em fevereiro. Então, nós vamos subtrair. Tem um sinalzinho de mais aqui, mas aí vocês podem corrigir, que foi o erro de digitação, e aí vocês vão colocar o sinal de menos, tá? Quero ver quem foi que ficou atento nesse momento. Então, vamos lá. Primeiro valor, lembrando que na subtração, aqui no minuendo, a gente sempre vai ter o valor maior. 1.357. 7 unidades, 5 dezenas, 3 centenas e 1 unidade de milhar. E quanto que eu vou tirar daqui? O valor de bicicletas produzidas em fevereiro. 1.232.
E aí agora eu faço a subtração, já que eu quero descobrir quantas bicicletas foram produzidas a menos. Não total, se fosse quantas bicicletas foram produzidas ao todo, aí eu teria que estar somando os dois valores, tá certo? Então vamos lá, subtraindo, começando aqui pelas unidades, não esqueçam. 7 menos 2, 5. 5 menos 3, 2. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Ou seja, no mês de fevereiro foram produzidas 125 bicicletas a menos em comparação à produção de bicicletas em janeiro. E aí, vocês acertaram? Identificaram a palavra-chave, identificaram a operação correta, lembraram que o número maior deve ficar aqui no minuendo, depois o subtraindo o valor menor, e o resultado nós chamamos de resto ou diferença. Relembramos aqui também os gráficos, o tipo de gráfico apresentado na questão era um gráfico de colunas. E bimestre, a gente já sabe, se trata de um período de 2 meses, que no caso eram janeiro e fevereiro. Na terceira e última questão, nós tínhamos como situação a ser resolvida uma subtração, mas a gente desconhecia os valores. Mas aqui a gente tem um ábaco, onde está representados os valores, unidades, dezenas, centenas. Então, de início, antes de resolver a operação proposta, nós vamos identificar quantas centenas, dezenas e unidades e compor o número desejado. Vamos lá? Vamos lá, centenas. Nós temos aqui a representação das centenas, né? A terceira ordem. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos 7 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 7 centenas, 5 dezenas e 5 unidades. Qual o número que a gente consegue compor aqui? Nós conseguimos compor 765. Então, já temos aqui um dos valores que nós vamos utilizar na nossa continha de subtração. Agora, vamos identificar o outro valor. Começando pelas centenas. 1, 2. São 2 centenas. Dezenas. 1, 2, 3, 4 centenas. 4 dezenas, perdão. E unidades. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. 2 centenas, 4 dezenas e 4 unidades. Qual número a gente consegue compor? 244. Agora, a gente vai utilizar esses valores aqui, vamos substituir, né, completar, melhor falando, e depois encontrar, né, a decomposição desse número. Então, vamos lá. 765, esse é o valor maior, então vai ficar aqui no minuendo, e o subtraindo vai ser 244, ok? 5 menos 4 é 1, 6 menos 4 é 2, e 7 menos 2 é igual a 5. Ou seja, o resultado dessa subtração, né, o resto ou diferença, é 521. E como é que a gente pode decompor esse número? A gente pode decompor com 5 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Estava super fácil. 5 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. 521. Atividade super simples, quarto ano, finalizamos a correção. Espero que todos vocês tenham acertado. E na próxima aula a gente traz situações e problemas também com subtração, só que dessa vez com reserva, né? E alguns de vocês possam ter um pouquinho mais de dificuldade, mas depois da videoaula, da explicação, tenho certeza que vocês conseguirão tirar de letra todas as questões. Combinado? Bom descanso, até a nossa próxima aula.